Eu queria abordar esse assunto, já que você mencionou, da sua transexualidade, mas se você não se sentir à vontade, a gente muda de assunto. Quando você se viu mulher, você sempre se sentiu mulher? Você sempre foi Não, mulher? não, a primeira vez que eu me senti mulher mesmo foi numa sessão de Daime na casa do Glauco. Por incrível que pareça. Porque eu primeiro precisei me entender como homossexual, que eu demorei décadas até aceitar isso. E isso sim foi um problema muito grande. Aí a transgeneridade veio como brinde, eu acho, porque eu nunca tinha considerado lidar com gênero assim, desse modo. Ter um arranjo diferente na área de gênero. E foi numa sessão de Daime mesmo. Eu estava ali dando a minha viajadinha, já tinha vomitado tudo que a gente precisava, né? Barra pesada. E Né? você se viu? E eu me senti muito claramente mulher. O Glauco, depois que terminou a sessão, ele veio falar: precisamos depois ver o que, que era assim, essas coisas que você ficava aí fazendo, uns gestos assim. Eu ficava olhando minha mão mesmo, assim, vendo um gesto Um feminino, movimento né? delicado, assim. Não sei se tanto delicado. Eu não me sinto uma mulher delicada. Eu me sinto mulher, mas eu não me sinto exatamente uma mulher delicada, porque para mim a delicadeza não é exatamente o atributo que define e consagra Sim, concordo. mulher e a feminilidade. Senão eu Tudo. tava lascada. Eu olhava, Não, eu olhava a concordo. minha mão assim e sentia que podia estar olhando meu pé também, mas foi a mão. Sim. É que o conceito todo criado de feminilidade tem esse atributo dentro, né? Que o universo decidiu que mulher tem essa delicadeza nos seus gestos e tudo mais. Isso foi em 2003. Isso, e ninguém falava sobre isso. Quase. Não, falava. Tinha bastante coisa acontecendo já nessa área. Aí, em 2004, eu passei a entender mais claramente essa busca. E eu comecei a comprar roupas de baixo, ir no supermercado comprar calcinhas. E comecei a usar de forma escondida essas roupas, essas peças, umas sandálias de salto, umas coisas assim, tudo escondido. E daí eu passei um bom tempo sem tocar nesse assunto, porque meu filho morreu em 2005 e eu entrei num parafuso bem grande e achei melhor não precipitar coisas nem misturar canais assim. Então demorei mais 2008, 2009 eu voltei ao assunto. Aí eu entrei num grupo, e aí vale a internet nessas coisas, um grupo na internet que era o Brazilian Crossdressers Club, que acho que ainda existe. Que Era o um grupo crossdressing de... é quando você... Crossdresser é travesti, né? Ah, É uma sim. palavra para travesti. É que travesti tem uma carga de preconceito muito grande. Meio Sim. pejorativo, né? Tem um Exatamente. As tom. crossdressers eram. Eu dizia isso e era meio chocante. Assim. Era uma travesti de classe média. Assim, sabe? Eu achei que era mais um homem vestindo roupas ou acessórios que eram atribuídas ao gênero oposto. Ou uma mulher vestindo coisas... Esses nomes todos, eles têm uma existência semântica que varia muito. Então, se Sim. você for em grupos de acompanhantes, por exemplo, você vai achar talvez a palavra crossdresser definindo homens que vestem roupas femininas, só. Sim, sim. Então engloba mais coisa. Então engloba também No pessoal do travestis. BCC, crossdresser era uma pessoa que não está o tempo inteiro de mulher. Sim. Então tem uma vida masculina e tem uma existência feminina em determinados fins de semana ou festas ou coisa mais o que. E Então você frequentava eu os eventos frequentava. do grupo. E fiquei acho que um ano ou dois nesse grupo até que eu achei que eu não queria mais ter uma existência masculina nunca mais. E quando você se apresentou assim para o mundo, como foi a reação? Foi devagarzinho, né? Aham. Uma sainha, uma coisinha. Pá.
vinha aos poucos. Foi incorporando, assim, né, elementos, pouco a pouco. É porque é um pouco assustador também, sabe? Sim. Não é uma coisa exatamente tranquila. É empolgante, é uma coisa entusiasmante. Uhum. Mas não é uma coisa tranquila. Eu saía à rua e sabia que, de alguma forma, estava correndo um tipo de risco, assim. Uhum. Você não quis mudar o seu nome? Quis ser Sônia, mas achei que tudo bem continuar sendo Laerte. Uhum. A escolha dos pronomes foi algo que você batia nessa tecla ou você deixou Não, naturalmente? demorou muito também. Quer uma bolachinha? Não, obrigada. Quer um cappuccino, um café? Café acho que eu quero, pode ser? Eu vou querer um Claro. café também, Dani. Te acompanho, então. Então, a coisa dos pronomes... Eu outro dia vi uma entrevista minha de 2012 e ali eu me referia a mim mesma no masculino com bastante liberdade, assim, ia e vinha toda hora. Então foi uma coisa progressiva, assim. Sim. Ainda assim, às vezes você se chama no No pronome... masculino não mais. Não, agora no feminino. Agora já foi. Entendi. Mas acontece de pessoas ainda se Chamaram no confundirem? masculino? É. Acontece. E como você lida com isso? Eu corrijo. Legal. Ah, você é o Laerte? Não, eu sou a Laerte, É isso. por exemplo. Mas a pessoa ela está sendo absolutamente positiva comigo, está Sim. sendo afetiva, ela não tá me agredindo nem nada. Eu corrijo e a pessoa, beleza, passa a me tratar no feminino. Porque também eu penso nisso, eu fiquei até os 60 anos de idade sendo conhecida como uma pessoa... Tudo bem, hein? É a cafeteira. Tá fazendo seu Mas café. não sai aqui o som, fica tranquilo. Eu fiquei durante muito tempo sendo conhecida como um cartunista. E um cartunista sem a menor fiapo de feminilidade. Ou talvez tinha, meio viadinho, mas eu não tenho problemas com isso, não. Agora, eu compreendo com muita exatidão por que as meninas se queixam disso. Da questão da questão dos pronomes, não? Dos pronomes, de reconhecimento. Por quê? Porque chamar a menina no masculino é uma forma de agressão mesmo. A Lin tatuou na testa, né? Ela. E mesmo assim, né? As pessoas continuam. É, exatamente. Pois é agressão mesmo. É, E é aí que não- no seu caso tem ainda a questão, como você disse, foi muito tempo das pessoas te conhecendo, estudando, caindo em vestibular, tendo contato com a sua existência com um pronome, né? Então acho que todo mundo passou por esse processo junto com você, dessa transformação e de começar a aderir o pronome feminino, né? Então acho que é mais difícil trocarem hoje. Pois é, eu fiquei meio manjada, né? Você não é aquela... Eu, às vezes, eu sou tal. Então, para mim, o peso do uso equivocado de pronomes não é tão grave. Sim. Eu sei que existem trans que ficam chateadas com essa minha posição, mas é como se passa a coisa. Obrigada. É que é compreensível, mas cada história é uma história, né? E você tem, de fato, aí, como você mesma disse, muito tempo sendo conhecida e aí tem que lidar com essa... Porque também tem isso que você falou, né? Você percebe que a pessoa não vem na má intenção. E se a pessoa não vem na má intenção, fica mais fácil de você só corrigir e continuar a conversa. Não gira um mal-estar, né? Exato. E essa coisa de gênero, tem um outro pormenor que
Que é o seguinte, quando você se identifica e quer fazer uma transição de gênero, quer fazer um movimento de gênero, nem sempre é uma coisa só, não é uma coisa unívoca, sai de masculino e vai para feminino, sai de feminino e vai para masculino. Em primeiro lugar, porque a existência desses dois polos de gênero são questionáveis. Eles são questionáveis cientificamente, biologicamente e principalmente culturalmente. A existência de macho e fêmea e de masculino e feminino é altamente discutível e o jogo é muito amplo. A liberdade das pessoas existirem dentro desse espectro deve ser a mais ampla possível. E como as pessoas estão hoje lidando com isso, é de uma riqueza nunca vista. Antigamente tinha mulher, tinha homem, a travesti era um homem tentando ser mulher e o sapatão era uma mulher tentando ser do homem. Era tudo assim. Eu acho que hoje existe uma compreensão do que se passa na área de gênero, sim, orientação sexual e nas áreas biológicas também, que enriquece muito a visão que a gente tem das coisas. Que mesmo biologicamente existem graduações de intersexo que são reconhecidas, sim, hoje. Identidade de gênero nada tem a ver com orientação sexual, não, né? tem a ver com orientação sexual. Mas muita gente tem que ver confunde. Com configuração também da genitália. Sim. Você podia ser mulher e continuar gostando de mulher. Então. Não teria nada a ver. Antigamente, todas as situações de intersexo eram corrigidas no bisturi. Quando a criança nascia, o médico falava, a gente vai ter que fazer uma intervenção aqui. Por quê? Porque tem... Pronto. Estava criada uma outra condição para uma pessoa que podia perfeitamente existir com aquilo. Sim. Por quê? Vai ser um problema, hein? Vai ser um problema quando essa criança crescer. Por que vai ser um problema quando essa criança crescer? Porque as pessoas, os adultos e a construção social que vai circundar essa criança quando ela crescer vai criar um problema para ela. Eles vão criar o problema. Exato. Vai ser um problema que eles vão criar. A criança então, nem vai saber. Daí, o que a gente está vivendo hoje é uma situação que, ao mesmo tempo, é muito rica, e, ao mesmo tempo, é muito tensa, porque as pessoas querem ser tratadas por... Então, eu quero ser tratada no feminino, por favor. E você? Eu quero ser tratada nem no masculino, nem no feminismo. Eu quero ser tratada com uma construção pronominal que já foi criada e já existe aqui. Mas como é que eu vou usar isso? Me respeita. Mas não é muito fácil. Como é que você vai usar os pronomes neutros? Sim. Ilo, Elo, elix, né? Pois é, não é muito claro. Não existe uma gramática estabelecida para isso. E não existe também uma forma imediata e de cima para baixo para você determinar como é que vai se usar. Sim. Nós estamos falando de língua, nós estamos falando de uma coisa delicada, complicada. Então, sim. Como é que vamos fazer com isso? Não sei, já estamos fazendo, né? De uma certa forma, já estamos fazendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, ao invés de usar, por exemplo, o he ou she, as pessoas que têm gênero não binário ou que querem ser chamadas de pronome neutro usam o they. Você já pensou? No plural. No plural. Usam o they. Pois é, eu acho meio estranho, mas eu não falo inglês. Sim. Eu não sei se dificultaria a compreensão, tipo, they, não sei o quê, mas de quem você está falando? Deles quem? Deles, né? Quem. Eu não sei, mas em alguns lugares parece que essa norma, essa proposta pegou. Sim. Já me contaram que sim, que usa-se daí. Sim, eu vejo muita gente. Eu acho um pouco estranho, mas...